Olá, meus irmãos. Segunda Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, que tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volta e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei, e daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então Isaías disse: Preparem um emplasto de figo. Eles o fizeram, aplicaram na úlcera e se recuperou. Meus irmãos, aqui a gente está vendo que Ezequias tinha uma ferida. Era uma ferida real. E que ele estava sofrendo e que ia morrer. E o Senhor manda, através de Isaías, fazer um emplasto de figo para as propriedades medicinais do figo. Tem polifenóis, tem antitumorais, antioxidantes, uma série de coisas. Bom, e o Senhor é o Senhor conhecedor de toda a ciência. Por isso é que ele falou. Meus irmãos, e ele, Ezequias, foi curado daquilo. Meus irmãos, o fato é, Ezequias estava com o reino em ordem, ele tinha estabelecido o culto novamente, tinha tirado os postes de adoração e era um cumpridor fiel, como está escrito aqui. Mas existe uma determinação de Deus: vai morrer. O reino estava em ordem, mas a casa estava em ordem. Essa é uma questão para a gente refletir profundamente. Meus irmãos. E às vezes a casa não é só a nossa casa, a moradia, a nossa casa do coração, nossa casa interior. E a nossa casa do coração, nossa casa interior, reflete na nossa casa física. Põe ordem em tua casa. Não adianta a gente ter ordem lá no serviço, ordem onde a gente trabalha, ordem no nosso ministério externo, mas o ministério primeiro, que é a nossa casa, não está em ordem, meus irmãos. E aqui a gente tem um decreto de Deus: vais morrer. E depois de 15 anos, de fato, ele morreu. Mas o que eu quero pensar para vocês aqui, com vocês, é: nós estamos em que tempo? Estamos em que tempo? Nós estamos nos 15 anos, antes dos 15 anos ou depois dos 15 anos? Quem pode afirmar isso? O Senhor é o Senhor da história, é o soberano da história. O Senhor nos deu um livre-arbítrio, entre aspas, porque nós não escolhemos onde nascer, quando nascer e como nascer. E muito menos quando vamos morrer, onde vamos morrer e de que vamos morrer. O fato é que a misericórdia do Senhor deu 15 anos a ele, por causa da oração dele, mas principalmente pela vontade do Senhor, que a gente pode orar e o Senhor não atender a vontade, desde que seja a vontade dele, é claro. E o curou da doença, mas ele morreu depois de 15 anos. Jesus fala: o meu tempo ainda não chegou, o mal de vocês está sempre pronto. Falava, Jesus falou isso lá na frente. Eclesiastes fala que há um tempo para tudo, tempo para nascer, tempo para morrer. E aí a pergunta que se faz: em que tempo estamos? Então, meus irmãos, o nosso tempo é sempre pronto. A gente deve estar com a nossa casa sempre pronta e sempre arrumada. E como é que a gente faz isso? Não pelo nosso braço, mas buscando forças no Senhor, buscando instrução no Espírito Santo de Deus. Porque, como diz Jesus, aquele tempo e a hora só o Pai sabe. Não compete a gente saber o nosso tempo, porque viraria
uma tristeza. Você imagina a tristeza que Ezequias viveu aqui, naquele momento, quando Isaías profere aqui, nesse instante aqui, a palavra do Senhor. Então, você já viu que Deus foi misericordioso, deu, ainda quando falou aqui, deu tempo a Isaías falou que o Senhor deu tempo a ele ainda. Põe em ordem a tua casa, sugere que ele tinha um tempo para arrumar a casa. Mas aí orou, e o Senhor atendeu a oração dele, porque achou que era um propósito segundo a vontade do Senhor, e deu mais 15 anos. Mas é um tempo de angústia. Dá para calcular a angústia que viveríamos se soubéssemos o tempo que iríamos morrer? Meus irmãos. Porque, sem dúvida, é um tempo complicado que Ezequias viveu. Então, meus irmãos, que o nosso tempo esteja pronto, mas que a gente esteja com o nosso interior arrumado, nas mãos do Espírito Santo de Deus, na instrução do Espírito Santo de Deus, e que a nossa casa seja uma casa que seja o nosso ministério inicial, sejamos sacerdotes, e que a gente seja sacerdote, como diz Paulo a Timóteo, não dada violência, não dada bebida, porque Paulo ainda fala que ama o episcopado, boa obra ama, mas a gente que tem casa, a gente tem um templo, e a gente é sacerdote na nossa casa, que o nosso tempo esteja sempre urgente, com o Senhor na frente, com o Senhor dirigindo nossa vida. Que Jesus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Amém.